Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Igor, eu passei para medicina pelo Enem estudando em casa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas redações com nota 960 a 1000. Eu tava até pensando em que vídeo eu poderia trazer, agora mais ou menos faltando 3 meses pro Enem, né? E eu pensei em trazer um vídeo de como fazer redação, como estudar agora para os últimos 3 meses. Só que eu vi que isso ficaria muito repetitivo com o vídeo que eu fiz ano passado, mais ou menos também faltando 100 dias pro Enem. Se você quer assistir esse vídeo, eu acho que até é muito importante, se você não assistiu ainda, ele vai ficar aqui em cima. Ele é do ano passado, mas ele está bem atualizado, então hoje eu tô com uma proposta um pouco diferente. Então eu resolvi hoje trazer para vocês um pouco das minhas redações, que foram nota quase máxima, né? E eu acho que é de bom proveito, porque não, quero deixar claro que não é bom fazer uma cópia, né, da redação, mas para vocês verem como eu fazia as minhas redações, né? Eu acho que ficará mais fácil eu mostrando para vocês, pegando uma redação e mostrando como é que eram feitas essas redações no próprio computador. Bom, já quero deixar de antemão que essas redações elas foram corrigidas pelo Imagine, né, pela Imagine Correção de Redação. E se vocês quiserem um cupomzinho de desconto, né, eu utilizei desde a minha época da aprovação, eu utilizei a Imagine, vai ficar aqui, eu consegui um cupom de desconto com eles, o cupom Igor, e ele dá 25% de desconto. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Bom, então, gente, aqui estão algumas redações. Eu vou compartilhar com vocês, né? Tem algumas 880, 840, mas eu vou compartilhar com vocês as com notas acima de 960. Então, vou compartilhar todas essas redações aqui com vocês, né? Acima de 900. Até acho que de 940 também dá de compartilhar. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que é uma correção. Bom, aqui estou numa página, essa é o formato que vai chegar para vocês, né? Então, aqui sempre tem as correções, né? Mostrando quais foram as pontuações, aonde que eu pequei, né? No caso aqui foi aqui no 160. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara para vocês é que eu gostava muito de começar minha redação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, óbvio que dá de começar com outras, dá de começar com a do Brasil, que tem, né, de 1988. Mas eu gostava de começar bastante com isso. Daí sempre eu trazia, né? Falava que essa declaração assegurava os direitos, dependendo do que era, eu sempre botava se era direito à segurança social, que é no caso dessa redação, ou se era uma questão da saúde, ou no caso, como foi no ano que eu passei, que foi a questão dos surdos na escola, daí do direito à educação. Daí eu sempre falava, entretanto, o número de alunos com deficiência sem atenção evidenciam que esses brasileiros não estão não usufruindo desse direito na prática. Então, eu sempre tinha um meio que utilizava esse vai e vem e tinha uma contradição, né? Falava que a declaração assegurava, só que eu falava que, como sempre é um problema, eu destacava o problema, esse problema não era assegurado na prática, né? E aí depois eu sempre falava que sobre essa óptico, nesse contexto, eu sempre trazia as duas teses, né? O problema um e o problema 2 são dois fatores que não devem ser negligenciados, ou são os dois fatores que destacam nessa problemática. E era mais ou menos assim que eu fazia a minha introdução. Eu fazia isso bem rápido, e se vocês forem comparados, assim, tem até uma redação ou outra que não tem essa questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Mas a maioria tinha, sim, e eu sempre gostava de fazer isso porque era muito prático e rápido, assim, era bem fácil de eu destacar as duas problemáticas para fazer em cada parágrafo, e também já deixava aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma coisa assim de argumentação, né? Trazer alguma coisa assim de fora. Eu sempre gostava de começar com em primeiro lugar, ou primeiramente, ou nesse contexto. Então, eu sempre trazia, né, o tópico frasal, e também já destacava aqui, ó, aqui eu citei o filósofo Pitágoras, né? Mas, no caso, eu sempre tinha um acervo de filósofos, sociólogos ou dados do IBGE para ajudar. E eu vou deixar também para vocês algumas coisas, né, alguns materiais que contêm esses filósofos, sociólogos, essas frases importantes que devem ajudar. Outra coisa que é muito importante, vocês podem perceber que tem nessa perspectiva, dessa forma, além disso, ademais, eu utilizava bastante, que é muito principal, né, para utilizar na competência 4, que são os conectivos, mecanismos de linguagens. Então eu também vou deixar para vocês um materialzinho ali sobre os mecanismos de linguagens, tudo nesse material que eu vou deixar no Google Drive. Então, era mais ou menos isso que eu fazia, né? Então,
Aqui eu destacava e depois retomava para o segundo parágrafo de desenvolvimento, né? E também aqui eu falava sobre alguma coisa, tipo, aqui eu trouxe a Universidade de São Paulo, mas eu sempre tentava trazer alguma coisa assim, em cada parágrafo, trazer alguma coisa para ajudar, né, e reforçar o argumento. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pitágoras aqui como filósofo, uma universidade, um dado importante. E aqui no final é a parte da conclusão do texto que tem que ter a intervenção, né? Então eu sempre retomava, né? Fica claro, portanto, que a educação influencia e na questão aqui, né? E aí, ó, aqui também trouxe a quem ia ajudar na problemática, né? O Ministério da Educação. Aí aqui com a ajuda de quem, né? A ajuda da assistência do Conselho Tutelar. E aí, como é que ia fazer isso, né? Incrementando. Enfim, não vou ler a redação aqui pra vocês, depois vocês dão uma olhada, mas é só pra mostrar como é que eu fazia, né? E ó, o meio, né? Como que ia ser, qual que seria o meio de que tem que ser muito completo essa parte, né? O meio de como seria essa intervenção e qual que seria a finalidade, né? Como finalidade a da intervenção. E assim eu fechava o texto, né? E tentando retomar com ou a frase da Declaração Universal, logo com essas ações será possível garantir os direitos na prática, ou alguma coisa tipo para finalizar mesmo o texto. Então, gente, eu acho que seria isso. Vou deixar com vocês as redações ali que estão acima de 900 para ajudar na programação de vocês. Bom, eu espero que esse vídeo seja de bom proveito, né? Lembrando que não vale a pena, é imoral, ilegal e provavelmente vai zerar sua redação caso eles vejam muitas redações com o mesmo tipo, né? Com o mesmo linguajar. Então, essas redações, como eu comentei, elas são boas para você ver como é que eu fazia, como é que era a minha estrutura. Você pode perceber que tinha algumas frases ali que já eram um pouco mais prontas no começo da introdução. Na realidade, meio que como eu disse, né? Não é uma receita de bolo, não tem como ser a receita de bolo, uma redação. Mas tu tens como ter umas artimanhas até, principalmente para acelerar o tempo, né? Porque é muito complicado na redação, então tu tens ali uma hora e pouquinho para te fazer uma redação e passar a redação a limpo. Então, se tu tens essas manhas, esses macetes, essas frases que ajudam a encaixar, e aí essas frases mais coringas ou frases mais neutras já ajuda bastante. Lembrando que é muito importante também estudar a questão como competência 1, estudar a questão da língua portuguesa mesmo, né? Ortografia, pontuação, uso da vírgula, que é bem questionado. Então, também não deixar de procurar argumentação. Eu sempre gosto de trazer filósofos, sociólogos para minha redação, bem como tentar trazer alguma coisa da atualidade, um dado do IBGE, um dado de alguma coisa mais atual. Então, é muito importante também estar bem atualizado, né? Não deixar também de ter uma noção dos conectivos, que é a competência 4, que é a utilização do mais, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, embora, ainda que, mesmo que, posto que. É aquelas. Como eles falam, né? Conectivos, como conecta uma frase com a outra. Então, primeiramente, todavia, com isso, nessa perspectiva, nessa ótica. Então, esses conectivos são muito importantes. Então, tu pode ver que ali nas minhas redações tem muito conectivo e eu sempre tirei nota máxima nessa parte. Que é a parte mais fácil de tirar nota máxima, é tirar nota 200. Então, eu vou deixar com vocês uns conectivos de adição, de negação, de consequência e de conclusão para vocês darem uma olhada também. E lembrando também, como última competência, a questão da resolução do problema, né? Às vezes o problema é bem complicado, tem que trazer uma resolução mais coerente, não esquecer de quem vai trazer esse problema, né? Quem vai resolver esse problema, quais serão os fatores, como vai ser resolvido. Essa parte é assim complexa e muita gente acaba perdendo muita pontuação nessa competência 5. Então, lembrar de como trazer a solução, uma solução coerente, né? Quem vai trazer, a fim de que vai trazer, como vai fazer. Então, é isso, acho que para esse vídeo de hoje, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me deixar aqui nos comentários. E também, todas as redações que eu vou compartilhar com vocês, vai ficar aqui. Vou abrir um linkzinho no Google Drive para vocês, tá bom? Bom, e se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever se você não é inscrito ainda. E estamos aí para mais um pouquinho, logo logo vem o Enem. É isso, gente. Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.